Vai prestar a Universidade Estadual de Londrina? Ó, Londrina é show. Pensa numa cidade legal para se morar. Tem parques lindíssimos. Tem uma avenida, Avenida Higienópolis, uma avenida que respira estudante, universidade. Cara, é massa. Fora que a UEL é uma universidade linda e uma universidade de ponta. Vale muito a pena, mas para ingressar na UEL, você tem que direcionar o seu projeto. Não adianta estudar para o Enem achando que está estudando para a UEL. A UEL tem o quê? Particularidades. Por quê? Porque é um vestibular regional. E todo vestibular regional tem alguns pontos que se diferem muito daquilo que você está habituado a estudar para o Enem, na escola e também para a FUVEST, Unesp e Unicamp. E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou ensinar os caminhos para você ter um projeto de estudo perfeito e garantir a sua aprovação na Universidade de Londrina. Mas o primeiro ponto é que a gente vai analisar como é essa prova. Então é fundamental você entender o mecanismo da prova para desenhar o seu projeto, que aí vem cronograma, materiais, plataforma, que eu já indico a minha do Gabaritagel, onde você tem todas as disciplinas, materiais, aulas, correção de redação para a UEL. Mas calma, depois lá no final do vídeo eu falo mais. Vem aqui comigo, ó. Então vamos conhecer essa prova. Essa prova, ela tem duas fases, igual a FUVEST, a Unesp e a Unicamp. Na primeira fase, você vai fazer uma prova, olha aqui, ó, de 60 questões. Quais disciplinas aparecem nessa prova? A Jean, ela é discursiva ou objetiva? É objetiva, gente. Aquele famoso teste, o xizinho. Então eu tenho aqui, ó, artes, biologia, filosofia, física, geografia, história, matemática, química e sociologia. 60 questões. Tá, aí você vai lá, responde, acerta X e aí você vai fazer vezes 1,66. E aí vai dar a pontuação total que você tirou, o máximo é 100 pontos. Aí vai sair uma classificação para a segunda fase. Aí essa segunda fase ela é totalmente diferente. Diferente das paulistas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Como que é essa bendita segunda fase? Então nós temos aqui o primeiro dia, no qual nós temos 20 questões de língua portuguesa, literaturas em língua portuguesa. Tá, então fica ligado. Então vai cair aquela prova tradicional, né, onde você tem interpretação de texto, onde você tem gramática. Tem questões também de livros. Esse já é um ponto que se difere do Enem, que se difere dos vestibulares tradicionais. Você tem que fazer leitura de livro. Mas eu já estudo para a FUVEST, eu estudo para a Unicamp, aquele monte de livro. Alguns livros podem ser parecidos e outros você tem no Gabaritagel, onde você pode assistir às aulas. Isso já dá, ó, um gatilho gigante para você entender as obras e conseguir acertar as questões da UEL. Aí você vai ter uma prova de língua estrangeira com 10 questões, mas se você perceber, ó, tem um peso menor do que o peso da prova de língua portuguesa. Essa prova de língua portuguesa também vale 100 pontos. Tá, mas Jean, só isso? Eu não vou fazer ali uma redação? Claro que tem uma redação nesse dia. E é uma redação diferentona, no qual você vai ter de 2 a 4 produções de texto. E cada uma dessas produções vão valer 12 pontos. Então você tem 44 pontos da prova de português, 8 da prova de língua estrangeira e 48 de redação, somando aí sim os 100 pontos. Essa parte aqui, cara, é muito importante, como é na FUVEST, como é na Unesp, como é na Unicamp. Língua portuguesa é fundamental e redação é uma peça importante, porque aqui é quase a metade da prova. E é diferente, você tem de 2 a 4 textos e cada um vale 12 pontos, tá? Com certeza eles devem pegar pesado em um, aliviar no outro, tá? Então tem que praticar. E o Gabaritagel tem essa correção
agora da UEL. Vem aqui comigo que não acabou não. Aí nós temos o segundo dia, que é a prova discursiva. Gente, agora o filho chora, a mãe e o pai não vê. Por quê? Você vai ter que escrever. Tá, então, primeira fase objetiva, a prova de português e línguas estrangeiras também objetiva. E agora nós temos uma prova discursiva. Tá, Gia, mas quais disciplinas eu faço todas igual ao Unesp? Não. Você vai ter grupos, tá? Então vamos imaginar o direito. Aí o direito vai fazer 1, 2, 3 disciplinas com 4 questões cada. E aí, cada uma dessas disciplinas tem um peso. Então vamos imaginar lá, direito. Ah, português é peso 2, filosofia e sociologia é peso 1. Tem isso também. Tá, então mostra que você tem que, de fato, desenhar o seu projeto. Por quê? Se você quer a UEL, se a prova da segunda fase, língua portuguesa, é peso 2, você vai ter que destinar uma força maior nela. Se você faz alguma engenharia, que a matemática ou a física é peso 2, você vai ter que depositar mais energia na física e na matemática. Então, no seu cronograma, tem que ter mais tempo para física e matemática, por exemplo, que é peso 2. Então, tudo que for peso 2, mais exercícios, mais teoria. Tudo bem, tá, mas eu posso deixar as outras de lado? Não, porque a primeira fase você tem 60 questões, então você tem que estudar tudo, você precisa passar para a segunda fase, tá? Então, tem que estudar geografia, história, artes, filosofia, sociologia, não adianta esse negócio, eu posso deixar uma disciplina de lado? Não, na UEL não, nem filosofia, nem sociologia, nem artes, que são importantíssimas, você vai ver quando eu analisar essas 3 disciplinas aqui. Ó, eu trouxe aqui um exemplo para ficar claro para vocês como que é essa distribuição, tá? Vou pegar aqui o curso de agronomia. O curso de agronomia, ó, tem biologia com peso 1, aí ele vai ter aqui matemática com peso 1 e química com peso 1. Ó, então você percebeu que não tem peso, né? Não tem peso a bendita agronomia. Vou pegar uma que tem peso, arquitetura e urbanismo. Então, ó, física, cara, é peso 2. Rapaz, física, né? Geralmente os cursos da Unesp de arquitetura são bem humanoides. Aqui, ó, física. Aí você tem matemática peso 1 e sociologia peso 2. Então, se você quer a UEL, você tem que destinar energia para física. Tudo bem? E ó, sociologia, né? Muita gente fala, não, isso aí é perfumaria, não vou destinar para a UEL, não. Para a UEL, não. Ó, vamos ver por que filosofia, sociologia e história da arte não são peso morto no vestibular da UEL. Primeiro, é um vestibular regionalista e a galera do Paraná tem na sua grade muita filosofia, muita sociologia e história da arte. Tá, então o vestibular falou, eu tenho que dar privilégio para quem mora no Paraná, porque eles que pagam essa universidade, eles que custeiam a UEL. Então a prova tem que ser direcionada para eles, não para quem mora em São Paulo. Então nas escolas, ali o currículo da escola do Paraná tem bastante filosofia, sociologia e história da arte em comparação ao estado de São Paulo, por exemplo. Então a prova é pesada nessas áreas, eles não excluem essas áreas. Só para você ver, tem curso que tem artes com peso 2, que tem filosofia com peso 2, na segunda fase discursiva, tá? Então, se você quer, presta atenção, estudar na UEL, História da Arte da Consuelo lá no Gabaritagel. Curso completaço, resolução de exercícios, tem um material, uma apostila sensacional que vale a pena você imprimir. A Consuelo é uma professora assim, ó, fora de série na História da Arte. Então, ó, vá lá no Gabaritagel e assista. Filosofia e Sociologia, nossos professores são do Paraná, tá? Então, o curso também tem ali uma carga para os vestibulares do estado. Então aqui você está tranquilo no Gabaritagel. Aí você tem os conteúdos específicos que vão embasar ainda mais
essa questão de ser um vestibular regionalista. Quais são eles? História do Paraná, Geografia do Paraná, as obras literárias e a redação. Geografia e História do Paraná, você tem que entender o estado do Paraná. Tem uma lei no Paraná que fala que as provas que acontecem no estado tem que ter X% de questões que envolvem o estado do Paraná. E aí vai trazer a questão da geografia, vai trazer a questão da história. Então, questões que envolvem a migração dos japoneses para Londrina, cara, sempre aparece, dos ingleses, do café, da erva mate, do contestado. Você tem que saber toda essa história do estado, porque aparece na prova e o paranaense, paranaense, cara, estuda isso. Ele vai bem, tá? Se você é paranaense, você sabe que você tá, um passo na frente dos outros que vão prestar a Universidade Estadual de Londrina. Então, todo esse pacote aqui transforma um vestibular regionalista. Por isso que você tem que se preparar de forma específica para esse vestibular. Então, na hora de organizar o seu cronograma, você vai pegar esse material aqui que está na descrição, aí você vai ver, poxa, peso 2. Então, eu vou organizar o meu cronograma com uma quantidade maior de questões que são desse peso 2, dessa disciplina, com mais teoria dessa disciplina. Isso é fundamental. As notas na UEL são muito próximas, são 60 questões, gente. Isso é pequeno, ali é poucas questões. Tá? Então, se você presta medicina, por exemplo, você tem que acertar muitas questões. Primeira fase e muito bem na língua portuguesa também, estourando de questões, fazendo ali uma redação muito bem feita, para chegar no segundo dia da segunda fase bem, para fazer, cara, ótimas discursivas. Lembrando que eles fazem essa mistura de disciplina mesmo para selecionar, para dar privilégios para quem mora no estado do Paraná, nada mais que justo. São Paulo também faz isso com os vestibulares da FUVEST, da Unesp, da Unicamp. Se você quer se preparar para a UEL, link na descrição do Gabaritagel. Nós temos um projeto desenhado para a UEL, tem um módulo lá, História do Paraná, Geografia do Paraná, temos as obras literárias também. Gente, não perca a oportunidade. Vem estudar no Gabaritagel, tem material, tem apostila da UEL, aqui na descrição, vale muito a pena, até se você faz cursinho presencial, vai te ajudar demais, porque eu sei que os cursinhos não preparam para a UEL de forma focada. E vale a pena, hein? Eu prestei UEL, passei na UEL, não fui porque passei também em outras universidades e preferi ficar no estado de São Paulo. Mas foi uma cidade que me encantou, Londrina é top. Valeu, pessoal, tamo junto!